Amigos, bem-vindos ao podcast da Paróquia de Palhais, Santo António, na Diocese de Setúbal, Portugal. Nós existimos para fazer discípulos missionários que amam Deus e que amam os outros. E ajudamos as pessoas a crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. Aqui sonhamos ser como uma casa acolhedora onde a comunidade, em família, transformada pelo Espírito Santo, ama, reza, vive e serve como discípulos de Jesus e missionários do Evangelho. Vamos agora ouvir a gravação da homilia do Padre Fernando. Esperamos que seja inspiradora, o motive e alimente o seu dia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com os das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? E eu digo-vos que não. E se não vos arrependerstes, morrereis todos do modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nela figueira e não os encontro. Deves cortá-la. Porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra? Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano. Palavra da salvação. A primeira saudação vai para o Padre José Mendes. Só digo que é passionista. O resto depois já direi no fim. Portanto, uma saudação. Espero dizer bem-vindo. Mas ainda não há essa certeza. Você agora vou ter que o convencer. Não é bem assim. Uma saudação também ao casal que veio com ele, a Olímpia e ao Salvatore. Uma saudação naturalmente a todos vós. Não vi sonho rimaneiro, neste terceiro domingo da Quaresma, há uma força, por assim dizer, ou para uma exigência de conversão. E é na medida da nossa conversão que daremos ou não frutos. Mas esta conversão está implícito também uma atitude ou os conceitos na relação que temos com Deus. O que é que Deus quer de nós? Que sejamos um povo livre e que viva a vida em plenitude. E nada melhor
para podermos compreender, logo na primeira leitura, quando Moisés lhe é feito esse desafio. Eu vi a situação miserável do meu povo no Egito. Deus não quer o nosso sofrimento. No entanto, sabemos a história de Moisés. Tem uma costela do povo hebreu, mas viveu sempre no palácio do Egito. E ao ver um egípcio a maltratar um hebreu, mata-o. Tem que fugir para o deserto e vive tranquilamente no deserto. E é no deserto que Deus lhe faz esse desafio de voltar novamente junto do seu povo para levar, para ser o líder e poder regressar à terra prometida. Moisés naturalmente fica atrapalhado, como é que isso é possível? E vai se aproximando, vai criando este diálogo, esta proximidade com Deus. E Deus vai falando, Moisés vai falando, e por um lado Deus diz-lhe o sofrimento do seu povo, Moisés manifesta os seus medos, como é que é possível, o que é que eu vou dizer? E é aqui que há este diálogo, eu sou aquele que sou. Às vezes andamos preocupados com conceitos, quem é Deus? O que é que vocês diriam já agora? Quem é Deus para nós? É aquele que é. Está aqui bem claro, é a resposta que ele dá a Moisés. É aquele que andamos à procura, é aquele que é a medida das nossas inquietações, é aquele que é a medida da nossa confiança, e esta confiança está implícito realidades menos boas e realidades de euforia. Tudo oferecemos, tudo apresentamos diante de Deus. E Deus, naturalmente, que nos compreende, Deus vem ao nosso encontro quando ouve o nosso grito e quando compreende que as nossas palavras são sinceras. Não é apenas por uma questão quântica ou por uma questão monetária, vamos chamar assim, e usar outro termo, não. O fundamental e o importante é que Deus vai ao encontro do seu povo e naturalmente desafia a Moisés a acompanhá-lo neste projeto. Como também a nós, a cada um, em cada dia, em cada momento, em cada circunstância. Somos desafiados a ser testemunhas da vontade de Deus. Vocês ontem foram para Palmela fazer o quê? Se fosse o Nuno, onde é que está o Nuno? Não está cá. O que é que o Nuno dizia? Para cozinhar. Pronto. Não está cá o Nuno, não posso falar. Não, fomos de facto para celebrar, para viver, para sentir a manifestação do Espírito. É o Espírito de Deus que nos fala. É o Espírito de Deus que muitas vezes mexe connosco. Mas nós pensamos que não. Não, eu vou à igreja, faço as minhas orações, está tudo bem, o resto não é importante. Mas Deus fala-nos de muitas formas. E uma diligência é, de facto, esta capacidade de nos abrirmos para Ele e manifestarmos aquilo que nos vai no coração, manifestarmos as nossas realidades de vida. Às vezes até os nossos queixumes, mas Jesus não gostou dos queixumes. E mesmo a segunda leitura de São Paulo fala-nos também destes queixumes. E o povo de Israel, reparem bem, que foi libertado da escravidão do Egito, depois, quando se sentiu livre, o que é que fez? Tchau, tchau. Ala que se faz tarde. Esqueceu-se de Deus. Ou não foi verdade isso? Nós às vezes também não acontece isso. Digo lá, quantos de nós, eu fui batizado. Ou então são pessoas a dizer, não, eu sou batizado, mas não vivo a minha fé. Será possível isso? Ou se é, ou não se é. O facto de ter um canudo ou ter uma certidão de batismo não é tudo. Para Deus, o importante
é aquilo que nós somos, é a nossa confiança, é a nossa relação. E, portanto, no Evangelho, quando lhe vão dizer que Pilatos tinha matado alguns galileus, o que é que Jesus lhes diz? Pensais que eram mais pecadores? Jesus vê claro, não. É que às vezes podemos pensar isto. Nós, pelo facto de virmos à igreja, de rezarmos, somos melhores do que os outros que não vêm à igreja? Deixa a pergunta no ar. Deixa a pergunta no ar. Mas de facto é certo. Jesus deixa este desafio, porque havia aquela ideia de que o castigo era fruto do pecado. E se aqueles galileus tinham morrido, é porque eram pecadores. Não. Morreram, se calhar, porque fizeram asneiras, e Pilatos, que não era de boa raça, e uma das coisas que ele primava era a segurança. E naquela altura da Páscoa, era normal que os judeus fossem a Jerusalém celebrar a Páscoa. E se calhar algum grupo tentou insurgir-se, ou se revoltou, ou fez alguma coisa, e Pilatos não esteve com meias medidas. Ala que se faz tarde, porque ele primava pela segurança e não queria revoltas. E, portanto, mata as pessoas. Não teve pruridos nesse sentido. E então vão fazer esta queixa a Jesus, pensando eles que eram melhores do que aqueles que morreram. E Jesus veio claro, não é por aí. E, portanto, exige-nos uma outra atitude perante o plano de Deus ou perante a realidade daquilo que vivemos sociologicamente. Mesmo no mundo de hoje, os problemas que estão à volta, que nós conhecemos, a crise que estamos a viver neste momento, e não é só em Portugal, não é só nos Estados Unidos, é pelo mundo inteiro. Digam-me uma zona que esteja tranquila e sossegada. Neste momento, quem é que pode estar tranquilo? Pela realidade política, pelas realidades sociológicas e económicas? Não podemos estar tranquilos. E naturalmente que depois aí faço a pergunta também numa dimensão espiritual. Quanta gente que está fora da igreja e que entende que não precisa da igreja, nem precisa de Deus. Eu cá sou livre. Não preciso de Deus. Será que somos livres? Faço a pergunta também. Eu ontem estava aqui e fiz aqui um discernimento, por causa deste aparelhinho que andamos com ele no bolso, sempre. Pensámos que somos livres. E hoje, mais do que nunca, somos controlados. Vocês, se forem daqui até Lisboa, fica lá registado, a Google registra tudo. E se fizerem um movimento qualquer com qualquer cartanito, a fazer qualquer pagamento, o que acontece? Fica tudo registado. Tudo é registado hoje. E o futuro será igual. Concretamente, essa realidade da inteligência artificial. Onde é que nos leva? Acho que não quero ficar com medo, mas devemos fazer a pergunta, devemos questionar-nos e devemos nós próprios procurar se de facto damos a melhor resposta e se somos autossuficientes. Em quem é que nós confiamos? Confiamos nas máquinas? Confiamos nas pessoas? Confiamos nos políticos? Ou confiamos em Deus? Em quem é que nós confiamos? E terminaria, só para espalmar esta realidade desta parábola final, que no fundo é ela também a síntese da nossa relação com Deus. Ele veio até nós, plantou esta árvore, mas esta árvore não deu frutos. Jesus veio até junto dos seus, veio até junto dos homens, mas os hebreus não quiseram nada com Jesus. Porquê é que não quiseram? E então a tentação qual é? Cortar o mal pela raiz.
O que é que o vinheteiro fez? E nesse caso, quem foi o vinheteiro? É Jesus que nos dá essa confiança. Ele mais uma vez nos dá esta liberdade para nós cuidarmos, para nós nos tratarmos, para nós procurarmos dar o melhor fruto. Este deve ser o nosso desafio. Dar o melhor fruto. E esta é a pergunta que eu devo levar para casa. Na minha vida, procuro dar o melhor fruto? Há em mim uma atitude de confiança, uma atitude de entrega, uma atitude de procura? Ou será que muitas vezes me deixo levar por outras forças adversas, pensando que ali está o caminho da minha felicidade, da minha realização? A resposta é bem clara. Que cada um sinta esta confiança e, como o povo de Israel, apesar das nossas infidelidades, Deus não se esquece de nós. Deus está em cada um de nós. Deus participa da nossa história. Mas também põe essa exigência. Que cada um dê o melhor fruto. Que cada um seja corresponsável nesta relação com Deus. E, portanto, que a nossa caminhada de Quaresma tenha este pressuposto de uma conversão contínua e, sobretudo, de uma adesão ao projeto que Deus a todos nos oferece. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe-o com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt.